Boa noite, gente. Meu nome é Davidson Braia. Eu sou aluno de Ciências Biológicas da UFMG. Atualmente eu trabalho numa escola municipal chamada Anne Frank. E eu fiz um planejamento de uma aula de botânica, né, especificamente sobre briófitas. E eu vou apresentar um pouco dele aqui para vocês. Bom, como vocês podem ver, né, meu planejamento ele foi feito especificamente para a escola que eu trabalho, Escola Municipal Anne Frank. Ele está previsto, né, esse planejamento de aulas, ele está previsto para acontecer em setembro, entre setembro e outubro. Por quê? Porque a gente vai estar trabalhando com um grupo de plantas que vive em ambientes úmidos. Então, eu escolhi esse período porque é um período no qual eu consigo encontrar mais plantas, né, desse grupo, então as briófitas. O horário que eu dou aula para os alunos do segundo ano, que é a turma objetivo, né, que eu quero trabalhar esse assunto, é o horário de 7h50 às 8h40. Então, eu tenho basicamente 50 minutos para poder trabalhar com eles, né, esse assunto em cada aula. E aí, né, esse assunto vão ser trabalhado durante 4 aulas, né, com os alunos do segundo ano. As turmas, né, do segundo ano que eu trabalho têm aproximadamente 30 alunos, tá? E o objetivo geral, né, dessas aulas é apresentar aspectos fundamentais, então, falar sobre questões mais importantes sobre briófitas e com o objetivo de trazer características morfológicas, características reprodutivas e ecológicas, para que eles entendam a importância desse grupo, que às vezes fica muito esquecido, né? Como objetivos específicos, eu listei aqui diferenciar as briófitas de outros grupos vegetais, identificar estruturas morfológicas, né? Analisar o ciclo biológico, né, para compreender alternância de gerações, que a gente vai utilizar isso quando a gente for falar de outros grupos de plantas, e reconhecer a importância desse grupo, né? Alguns conhecimentos prévios são muito importantes, então noções básicas sobre classificações de seres vivos, então entender o que é um ser autótrofo, o que é um ser heterótrofo, entender um ser pluricelular, unicelular, o que é um ser eucarionte, procarionte e assim vai. Saber identificar estruturas básicas de células, então saber o que é uma membrana, o que é uma parede celular, né? É extremamente importante para que a gente fale de plantas. Conhecimento estrutural de ecologia, então entender o que é uma relação ecológica, entender o que é uma teia alimentar é extremamente importante. E saber diferenciar células haploides de diploides. Os materiais e equipamentos eu dividi em 3 partes, porque nós teremos 3 tipos de aula, então a gente vai ter aulas teóricas, a gente vai ter aula em campo e a gente vai ter aula em laboratório. Então eu listei aqui alguns materiais, então para aula teórica eu vou utilizar o projetor e os slides, né, para poder fazer a apresentação, além do quadro e, né, dos marcadores. Para a aula prática, a gente vai ter lupa de mão, microscópios, lâminas, lamínulas, né, todos aqueles materiais que a gente utiliza para laboratório, né, pinças, bisturis, as amostras, né, das próprias plantas para que eles visualizem. E para a aula de campo, a gente vai ter os materiais que a gente utiliza geralmente em campo. Então, lupas, caderno de campo, lápis, sacos para coletas, né? E eles vão ter que levar o celular deles também, para poder tirar foto, né, das plantas. E os materiais que a gente sempre utiliza para coleta. Vamos explicar então como vai funcionar essa sequência didática. A sequência didática ela vai se dividir em 4 aulas, como eu disse. A primeira aula é uma aula teórica, com duração de 50 minutos. A gente vai ter uma discussão no início. Essa discussão ela vai começar basicamente com uma coleta de um músico que eu vou levar para mostrar para eles. E eu vou perguntar para eles se eles sabem o que é, né? Se eles sabem alguma coisa sobre aquilo. E o intuito é fazer com que eles vão gerando essa curiosidade. E de início eu quero que eles falem, né, como que surge aquilo. Então, por exemplo, geralmente se dá um nome comum para a música, que é lodo, né? E o lodo surge como? A partir de uma chuva. Então, o intuito é fazer com que eles tragam a questão da umidade para a discussão. Depois a gente vai ter uma exposição teórica. Essa exposição teórica eu vou falar sobre características gerais, morfologia, né? Nessa primeira aula eu vou falar sobre principalmente características gerais, morfologia e taxonomia do grupo, tá? A gente vai encerrar essa aula com uma pergunta muito importante, né? Isso nos 5 minutos finais eu vou fazer essa pergunta, que é qual a importância desse grupo. Logo depois a gente vai ter a aula 2, que vai acontecer na mesma semana, porque eu tenho 2 aulas com essa turma.
Essa aula 2 ela vai ser teórica e avaliativa, porque a gente vai ter uma abertura, retomando os conhecimentos que a gente viu da aula passada, que vai durar basicamente 5 minutos, e depois, em 15 minutos, eu vou fazer uma exposição teórica bem rápida, falando sobre a importância das briófitas, né, que foi algo que eu perguntei para eles na aula anterior. Então, falando também sobre a relação delas com outros seres vivos, e fazer uma pergunta que é o seguinte: como encontrar as briófitas no nosso ambiente? E aí é uma pergunta mais retórica mesmo, para que eles analisem tudo que eles aprenderam e pensem, né, como encontrar, porque a gente vai utilizar isso na prática de campo. E aí, nessa mesma aula, né, a gente vai deixar 30 minutos separados para que eles façam uma avaliação. Essa avaliação vai ser basicamente dividido, vamos dividir eles em grupos, né, e esses grupos vão ter que elaborar mapas mentais para colocar todos os conceitos que eles viram, né, sobre as briófitas. E essa atividade vai estar valendo ponto para a disciplina. Em seguida, a gente vai ter mais 2 aulas, essas aulas vão ser mais práticas, né. A primeira vai ser uma prática de campo, no qual eu vou levar para eles para uma praça que fica logo de frente à escola, e eu vou dividir eles em grupos e eles vão ter que fazer basicamente algumas atividades. Então eu separei 10 minutos para poder deslocar eles para a praça, organizar eles, e aí logo depois a gente vai ter uma exposição das atividades, então vão ser divididas em 3 atividades. A primeira atividade é o registro ambiental, que é basicamente identificar como que o ambiente está, se o ambiente está úmido, se o ambiente está seco, se o ambiente está claro, se está escuro, né? Então, anotar características do ambiente que eles estão ali. Logo depois, a gente vai ter a atividade 2, que é encontrar no ambiente da praça ali, né, as briófitas, então tentar encontrar pelo menos 2 tipos diferentes de briófitas e registrar isso com fotos, tá? E aí a prática 3, né, que é a atividade 3, eles vão aprender a coletar uma briófita. Então, eu vou ensinar para eles, logo depois eles vão fazer a coleta, tá? Então vão ser basicamente 3 partes da prática de campo. E aí, no final, a gente vai ter um encerramento com 10 minutos, mais ou menos para eles voltarem para a sala, né? E aí, eu esqueci de comentar também que essa prática de campo ela vão ser 2 aulas seguidas. Então, eu vou ter uma aula de 50 minutos, logo em seguida outra aula de 50 minutos, porque não seria possível fazer essa prática em um horário só. Na semana seguinte, a gente vai ter uma prática de laboratório. Essa prática de laboratório, a gente vai retomar um pouco dos conhecimentos que a gente viu em 10 minutos, usando a tela interativa que tem no laboratório da escola. É uma tela interativa no qual a gente consegue encontrar modelos 3D, a gente consegue encontrar animações, é muito legal, a gente consegue utilizar bastante coisa lá para poder relembrar alguns conceitos com eles. Depois a gente vai distribuir material de prática de laboratório, então lupas, as pinças, né? Então a gente vai distribuir todo o material e vamos dividir esses alunos em duplas, para que eles consigam fazer as observações, né? As observações vão ser práticas, mas ao mesmo tempo eles vão ter que fazer um relatório dessas observações, que vão ser divididas em 2 partes. Partes macroscópicas, para que eles analisem as estruturas, né, macroscópicas de uma briófita, então, né, as estruturas morfológicas, e parte microscópica, para que eles consigam ver lâminas de células vegetais. E essas lâminas, elas já têm no laboratório, para que eles consigam observar, tá? E o encerramento vai ser basicamente organizar os alunos, voltar eles para a sala de aula, tá? Então eu separei 5 minutinhos para isso. E para finalizar, eu queria falar um pouco sobre a bibliografia que eu uso. Eu coloquei o Raven, né, que é uma bibliografia que a gente utiliza bastante para o ensino superior, porém eu coloquei ele para o ensino médio porque ele é bem completo e às vezes ele traz ilustrações muito boas que a gente consegue utilizar nas aulas, principalmente nas aulas teóricas. E eu também trouxe 2 livros de ensino médio que são referências atualmente, que são 2 livros da Moderna. Um livro é o Moderna Plus e o outro é o Fundamento de Biologia Moderna, Vereda Digital. Os dois são muito bons, porém a diferença é que o Moderna Plus ele é uma unidade, né, então tem um livro para o primeiro, um para o segundo e para o terceiro, então eu vou usar o do segundo, e o Vereda Digital, ele é uma edição única, tá? Então, é isso. É assim que vai funcionar a aula. Espero que vocês tenham gostado.